Aí, meu amigo, como vai? Viu que o Opa, que negócio tá prazer, difícil? que, que prazer muito grande ter este contato e esse contágio humano. Você insistiu muito para colaborar e eu estou pronto para essa tarefa. Não só Pronto. insistiu, e também sérias ameaças, mas eu consegui. Isso aqui é ótimo. Pois é, mas às vezes a gente tem que dar uma pressionadazinha. Exatamente. É quando, E, quando o palestrante começa a se amarrar, a gente tem que ir junto. Olha só, certo. vamos fazer a E, nossa prece de abertura e aí depois com eu todo lhe entrego o prazer. comando da noite, tá certo? Pois não. Durante a transmissão, como eu digo a você, eu vou fazer a rotação da câmera, porque aí fica aparecendo, eu não fico competindo com a sua bela imagem, Não, entendeu? mas você é meu anjo da guarda encarnado. Tá bom, vamos lá fazer a nossa prece, meu amigo. Pois não. Amigo e mestre Jesus, com muita alegria, com muita satisfação, damos início a mais uma reunião e pedimos o teu amparo, o amparo dos amigos espirituais, a fim de que tenhamos mais uma noite de boas reflexões, de agradáveis palavras e de aprendizado para todos nós. Em teu nome, mestre, damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Apenas lembrando, Jorge, que nós vamos, nós temos aproximadamente 55 minutos, porque o Instagram, com 1 hora, ele fecha a transmissão. Tá certo? Gostei da Então, generosidade do Instagram. pois é. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a sua palestra, o título, e aí você dá seguimento. Vai em Ok, frente. com todo prazer. A palavra é sua, meu amigo. Pode continuar. Ah, sim, tá bom. É um prazer muito grande estarmos juntos com amigos, irmãos e internautas que se propuseram a fazer um exercício de paciência, tolerância, para que nós pudéssemos contribuir com um assunto que eu sou extremamente apaixonado, que é o diálogo com os espíritos. E o que me induziu a tomar essa decisão foi mais de 30 anos passados, quando Divaldo Franco, numa entrevista em um programa que era transmitido ainda pela TV Aratu, você imagina, que tinha concessão, né, com a Rede Globo, e ele contou um caso real pela sua credibilidade e pela sua posição que ocupa de uma referência no campo da comunicação humana e na divulgação da doutrina espírita. Eu vou dar um tom assim teatral para poder criar mais emoção. Numa bela noite de verão em que os pirilampos pareciam estrelas saltitantes enfeitando a noite, Divaldo Franco costumava andar pela noite a fim de, algumas vezes, abraçar a árvore e absorver ectoplasma para se reenergizar. E, em dado momento, Joana de Anjos disse: Divaldo, vá urgente na reunião mediúnica. E aí nos pergunto, por que ele não participava? Não participava dessa, porque ele dava autonomia para que todo mundo andasse com as suas próprias pernas. E lá chegando, abriu a porta, aí o espírito de um malandro, barra pesadíssima, dizendo assim: não, eu vou quebrar tudo aqui. Aí
E você, rapaz, o que é que você vem fazer aqui, rapaz? O que é que você vem fazer aqui? Eu vou lhe quebrar também. Aí Divaldo Franco, com a maior calma, escuta, se você não se retirar, vou chamar a polícia. E ele, ó, se mandou, né, como se diz na gíria. A partir daí eu tive consciência de que existe uma ligação muito nítida entre o encarnado e o desencarnado. E todas essas atitudes devem ser medidas e, de acordo com as circunstâncias, utilizar ações que possam responder a essa situação de emergência. Agora, só um adendo aí nesse caso. Para fazer isso, necessita de uma coisa chamada autoridade moral. E foi assim que ele conseguiu. Mas, de outro lado, me fez ver de que nós temos que conversar com esses espíritos que ainda estão muito presos à Terra e não têm a ideia de que já pertence ao mundo espiritual. Diante disso, eu comecei a refletir sobre estratégia, regras, objetivos específicos para poder a gente lidar com esse tipo de oportunidades que nos são oferecidas. Porque eu usava muitos anos, eu aprendi assim, quando o espírito estava revoltado, dizia, eu tenho uma dívida de consciência sobre isso, dizia para ele, porque eu estava começando 6 meses de doutrina espírita, tinha que estudar muito ainda, mas como não tinha ninguém, é uma carência, Limiro, é isso que me preocupa. Se eu puder falar no ônibus, em qualquer lugar, na rua, para que os que são espíritas se interessem em aprender. Você tem que multiplicar informações, conhecimentos. Aí eu dizia para o espírito assim, está vendo, rapaz? Você está com toda essa energia negativa, veja só, olha só a sua caveira no cemitério. Isso, depois eu percebi que era uma violência e outras propostas de estudos e análises sobre essas questões pertinentes, né, ao diálogo com a doutrina espírita. E outra atitude que denota claramente a autoridade moral foi Bezerra de Menezes, como espírito. Ele teve em 3 mediúnicas e nenhuma das 3 conseguiu demover ele de mudar suas atitudes. Aí Bezerra de Menezes, no afã de ser útil, com muito amor, abraçou, e ele não se desvencilhou, não. E Bezerra disse, meu irmão, depois a gente vai tratar sobre essa frase, meu irmão, como tu sofres. E ele começou a chorar. Para quem dialoga com os espíritos, sabe que o choro é uma porta aberta para uma nova reflexão sobre si mesmo. É uma porta aberta. É claro que alguns demandam mais tempo de repensar da forma que foi tratado, e outros cedem rapidamente ao sentimento de solidariedade, de acolhimento e de envolvimento espiritual. E para justificar que é possível o diálogo com os espíritos desencarnados, o Papa Paulo II disse: o diálogo com os chamados mortos não deveriam ser interrompidos. Prestemos atenção na palavra com os chamados, que senão é ele que está chamando, mas de qualquer forma ele mostra os seus conceitos. O diálogo com os chamados mortos não deveriam ser interrompidos.
Então, a gente percebe que, mesmo ele pertencente a uma outra religião, que todos nós espíritas respeitamos todas, sem exceção, porque religião é uma coisa e religiosidade é outra. Religião é rótulo, religiosidade são atitudes. Bom, também nem tudo a gente pode saber. Para poder justificar, eu vou usar um introito aí sobre a didática da laranja. Se nós pegarmos uma laranja, seccionar, não, cortar, seccionar é a palavra de domingo, né? Feriado, então, cortar a laranja e retirar todas as sementes, e a gente conta as sementes, então, poxa, essa laranja tem tantas sementes. Mas se plantarmos e ela começar a crescer, a gente não sabe, aquela que crescer primeiro, a gente não sabe quantas laranjas vai essa semente frutificar, quantas laranjas. Aí vem, quem é que pode dizer isso? Deus é onisciente, tem ciência de tudo, onipresente, está presente em tudo, e onipotente, tem poder sobre tudo. Então, o objetivo... apareceu um pato aí. O objetivo principal dessa nossa proposta é informar, preparar e, consequentemente, formar os irmãos interessados no terreno do esclarecimento aos espíritos. E cada um, depois, com a experiência adquirida, repassar também todas as informações obtidas em sua caminhada. Isso é fundamental, a reprodução do conhecimento. Então, cada um tem esse compromisso. Da mesma forma como eu era restaurador, quando eu dei um curso aqui, todo mundo, como é que você vai repassar, vai construir concorrentes? A minha preocupação não era concorrente, é consciência de que todos nós temos que repassar tudo aquilo que a gente sabe para multiplicar e avançar, senão você fica ilhado fazendo a mesma coisa, enquanto muitos vão pesquisando e a técnica do trabalho de restauração cresce. Qual a finalidade assim, da conversa com os espíritos? Primeiro, esclarecer, ajudar, orientar, socorrer e dar chance ao atendido em desabafar. Essa questão é fundamental, desabafar. E, a partir dessa oportunidade, refletir sobre sua situação. Alguns estudiosos dizem que médiuns brotam do chão, mas o médium dialogador brota através de estudo e treinamento. A Federação Espírita do Espírito Santo fez uma pesquisa e constatou que Kardec denominou que a pessoa que conversa com os espíritos é chamado de evocador. O movimento espírita, com o tempo, cunhou de doutrinador. Né? Movimento. Né? Movimento é feito pelos homens e a doutrina espírita é feita pelos espíritos. Então, temos, primeiro, vamos ficar com Kardec, médio evocador, depois veio doutrinador, dialogador, esclarecedor. André Luiz, ele usa essa terminologia, esse nome, no livro Desobsessão. Então, a gente vê que o que eu acho que é mais conveniente é o dialogador. Depois a gente vai ver por que doutrina não corresponde à expectativa que deveria ser reconhecidamente normal. Agora vamos fazer uma reflexão para nos prepararmos para essa tarefa.
Quantas vezes fomos obrigados a conviver com pessoas que se fizeram intragáveis e não resistimos a essa animosidade, com descontentamento e até, em último grau, raiva. Isso tudo, pois ainda estamos na Terra. Bom, o que tem a ver isso com atendimento aos espíritos? Algumas vezes seremos ofendidos, humilhados, provocados assintosamente por irmãos em profundo desequilíbrio. Qual vai ser a nossa atitude diante deles? Bom, então vamos fazer agora uma comparação. E quando recebemos uma visita em casa, qual a nossa sensação que nós convidamos? Então, deve ter o mesmo tratamento com aquele que chega, às vezes, querendo nos agredir e aquele que vem nos felicitar, nos envolver num abraço fraternal. Bom, então, o que precisa um esclarecedor? Primeiro, uma base doutrinária. Isso não quer dizer que o sujeito precisa ser profundamente conhecedor de tudo. Então, como seria começar? Se ele tem que levar 10, 15, 20 anos estudando. Todo começo já é a metade de um todo. Esse conceito não é meu, é de um filósofo grego. Todo começo já é a metade de um todo. Tinha uma pessoa que eu conhecia que levou 10 anos, quando morávamos no Rio Vermelho, dizendo, não, eu vou começar tal dia, eu vou começar 10 dias. Então, você vê que eu não sei que nós perdemos o contato. O Evangelho é fundamental para a condução desse trabalho de dialogação com os espíritos, né? E sabemos que o amor, como sustentáculo de qualquer atividade humana, serve como base para que a espiritualidade possa ajudar e dosar os limites de cada um. Às vezes a pessoa pode não ter conhecimento, mas tem um amor profundo que o conhecimento só não consegue formar. Esse amor que já nasceu e está sendo desenvolvido cada vez mais. O comportamento durante sua vida serve como exemplo para os espíritos que a gente vai atender. Para os que vão, assim, recomeçar essa carreira, outros vão começar, nós sabemos que os espíritos evoluídos ocupam tarefas muito mais específicas. E nós? Bom, nós temos que exercitar. Por quê? A qualidade básica é o comportamento amoroso e energia amorosa. Jesus mostrou isso para os doutores da lei, sepulcros caiados de branco. É uma energia amorosa. Não falou com ódio, com ressentimento, com agressividade. Então, a energia amorosa, que se deixar, muita gente acha que não é muito bom falar tipo professor, né, de uma forma professoral. Não, tem que ser como tivesse uma relação intimista, mesmo em situações difíceis, nós temos que agir dessa forma, entendeu? O comportamento amoroso sem ser adocicado, porque senão, muitas vezes, a gente tem que ter uma energia para segurar as dificuldades que acontecem nesses diálogos que, às vezes, são muito tensos e cheios de agressividade por parte de quem chega. Mas Jesus disse, entendeu? Os doentes, que precisam de remédio, não só o doente do corpo, como o doente da alma, das suas emoções. E para que isso aconteça, é fundamental ter fé. Fé vem de fide,
do latim, que significa fidelidade, consciência daquilo que está professando verdadeiramente. Ah, mas será que é a mesma coisa que acreditar? Não. Acreditar é uma coisa, fé é outra. Porque tem pessoas que acreditam que o cigarro faz mal à saúde e continuam fumando. Bom, para que essa energia seja exitosa, o dialogador tem de fazer um esforço contínuo para se melhorar. Melhorar é o verbo auxiliar de evoluir. Melhorar é o verbo auxiliar de evoluir. E André Luiz reforça que se nós não tivermos uma atitude firme, a gente vai perdendo o estímulo e vai perdendo a noção de pertencimento daquilo que nós propomos realizar. Bom, e por que não é doutrinação? Doutrinar é ensinar uma doutrina. Eu já atendi numa mediúnica testemunha de Jeová que estava anos no túmulo esperando o céu que prometeram. O céu ainda é inalcançável para algumas pessoas que seguem um propósito muito bitolado, só acredita naquilo que o outro diz e não questiona da forma que o outro diz aquilo que ele acredita. A intenção, como vimos, né, se não é para transformar, para transmitir uma doutrina, é o quê? Simplesmente socorrer, consolar, acolher, orientar, se possível, transformar, esclarecer sobre o seu estado em que se encontra e para nós observarmos o que não devemos fazer para não repetir o mesmo erro e ficarmos depois na mesma situação em que ele se encontra, como também os médiuns, que captam essas diversas sensações, tomam conhecimento desses lamentáveis sofrimentos e vê que é uma situação muito séria e grave quando transgredimos as leis de Deus. Bom, não existem regras rígidas para se falar com os espíritos, nem técnicas. São algumas ideias que nós vamos concebemos através das múltiplas reuniões, estudos, trocas de ideia. Tem reunião mediúnica que, uma vez por semana, discute no bom sentido, que às vezes divergir pode convergir. Agredir é uma coisa, divergir é outra. Que chegam na reunião, os espíritos, em busca de auxílio, né? E cada fala é como se fosse um remédio próprio para cada necessidade. Nenhum médico receita o mesmo remédio para doenças diferentes. Não podemos, em hipótese nenhuma, falar as mesmas coisas para todos os espíritos que serão atendidos. Cada um é uma personalidade diferente, vivendo conflitos únicos e diferenciados. São histórias de vidas totalmente diferentes, mesmo que, em alguns casos, se assemelham no mesmo assunto, na mesma situação. Mas temos que sentir a inspiração também. Agora, por que a necessidade de se falar através dos médiuns? É uma pergunta que todo mundo nos faz. Por quê?
Bom, vamos ver o que os Espíritos têm a nos dizer. Abre aspas, os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos Espíritos. E todos os Espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. A gente sabe que em mundo mais evoluído, a linguagem é do pensamento. Bom, outra coisa também, ordem e classe dos espíritos. Primeira ordem, primeira é ordem e classe, os que já alcançaram a perfeição. Classes de espíritos puros. Segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria. Segunda classe, da segunda ordem, superiores. Terceira classe, espírito de sabedoria. Quarta classe, sábios. Quinta classe, benevolentes. Terceira ordem, essa turma que a gente enfrenta, entendeu? É o pessoal, sempre que lá no Rio chama, no último dia de carnaval, é o pega dormindo, meu. Apronto cada uma. O bloco do pega dormindo. Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não compreende. Apresentam ideias pouco elevadas. Então, vamos ver, aí é sexta classe, batedores e perturbadores, é a turma da barra pesada, neutros, pseudo-sábios, a gente encontra muito nas reuniões, levianos, apronta cada uma, se não tiver cuidado, muitos confundem gato com lebre. Décima classe são impuros. Então a gente vê que tem que ter um mínimo, não precisa decorar tudo isso, não, é só para ter uma ideia. Aí vamos recorrer a Emmanuel. Antigamente eu dizia Emmanuel, eu achava que estava sofisticando. Aí eu vejo todo mundo falar Emmanuel, e meu pai era Manuel, então, em homenagem a meu pai, eu mudei Emmanuel. Dialogar é ter oportunidade de dissipar as trevas, promovendo a luz. Então, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Então, é claro que nem todo mundo que lida com luz é evoluído. O pessoal da Coelba não conseguiria essa oportunidade. Imagine vocês um espírito vivendo séculos na escuridão e tem um segundo de arrependimento e sinalizado no plano espiritual lhe é dada a oportunidade de ser atendido a uma reunião mediúnica. É um gesto de profundo amor. Tem uma teoria que é defendida por muitos estudiosos que não se deve pegar no médium, não se deve pegar no médium nas mãos, mas um espírito estava há 400 anos na escuridão com lama até o pescoço e teve naturalmente alguns segundos de arrependimento, e a médium era minha cunhada, excelente médium de berço, já nasceu pronta, né? Lucinha, que é minha cunhada. Então, eu senti o impulso, foi incontrolável em pegar. Não consigo sair. Não, calma que nós vamos tirar. Nós, os amigos espirituais, vão lhe ajudar. 1, 2, 3, peguei pela mão. Aí teve alguns comentários assim preocupantes. Eu acredito porque existe um conceito que não pode. Mas ali foi uma intuição, eu senti bastante. Porque toda regra tem exceção, sim. Um exemplo, o médico viajando num avião, fato real, para a Europa, para apresentar um trabalho num congresso. Uma
uma, uma pessoa dentro do avião, né, que estava viajando, na primeira classe, né, claro, teve um problema com falta de ar. E ninguém estava sabendo o que é. Aí a aeromoça, tem algum médico aí? Pois não, ele levantou rapidamente, entendeu? Aí, quando ele examinou a visão clínica, entendeu? Visão também profissional, fez com que ele decodificasse rapidamente os sintomas. E aí, pelas reações físicas da pessoa que estava viajando. Aí ele pegou uma caneta, tirou do bolso, pegou com o dente, tirou a carga, fato real. Isso tá houve vários comentários em reportagens. Eu quero uma bebida com álcool sem tintura. Aí arranjaram vodka, ele limpou a caneta e cravou num lugar que eu não sei como, que não é minha área. Aí ela voltou a respirar, e nisso o comunicado à aeromoça já no primeiro aeroporto, e conseguiu salvar. Agora me dizem, ou digam para mim, por favor, se tem algum compêndio médico escrito em caso de emergência, livro caríssimo, né? Em caso de emergência, use uma caneta esferográfica. Ninguém entraria na faculdade porque lendo uma coisa dessa. Então, toda regra, se tem regra para exceção, para salvar uma vida, temos que usar uma regra, temos que usar regras sem exceção, entendeu? Que não tem exceção, para poder salvar uma alma também a sobreviver a si mesmo. Então, é necessário que a minha doação foi um conjunto de sensações e emoções. Sentimento é uma coisa, emoção é outra, sensação é outra. E eu tive a sensação de que poderia. Aí veio o sentimento, a emoção, quando eu vi que ela agradeceu e começou a chorar. É claro, é um espírito comprometido, mas 400 anos não é brincadeira, não. O dialogador, sempre de prontidão, olhos abertos, para observar as reações do médium, né? Aí alguns espíritos sentem dificuldade da fala. Aí, pela expressão corporal, tem que observar as reações do médium, ele tenta balbuciar, ele de olhos fechados, não conseguiria ver. Isso atrasaria muito, e é uma sofreguidão para o médium. Ele, antes de dizer algo, é claro, ele tem que dar passe dispersivo, né? Mão fechada, abre, mão fechada, mão, de acordo com a situação transversal, e circular, né, na laringe, porque há uma dificuldade, porque uma psicóloga do GEME, chamada Claudinha, excelente, já falou em programa de televisão, médium, trabalha lá no GEME, e diz que ela trabalha usa psicologia no atendimento de pessoas que estão na UTI com muitas dificuldades, né? Até com limites. E ela diz que tinha um jovem que estava com câncer na garganta e foi perdendo a possibilidade, a dificuldade. Então, ele desencarna. Quer dizer, já estava com dificuldade antes, desencarnado pior ainda, circunstâncias. Aí o médium tem que... É claro que, às vezes, o dialogador tem que dizer para o médium captar o pensamento daquele que está com dificuldade de fala. Como tem... A minha esposa, especialista em mediunidade, disse para mim que, muitas vezes, a médium não tem, ou o médium não tem
conhecimento do inglês, mas a linguagem do espírito é do pensamento, ela pode automaticamente receber essa mensagem. Ah, mas isso é impossível. Como é que a pessoa que fala inglês? Fato real. Itália, Divaldo Franco fazendo uma conferência. É um lugar onde tinha várias autoridades e vários tradutores, tal, né? Aí, daqui a pouco, ele está contando o caso, todo mundo está rindo, e os tradutores tirando. Pô, será que não estão entendendo a piada? Só que estavam rindo. Depois de terminou a palestra, ele foi ver o vídeo, ele falava em português e o vídeo saiu ele falando em italiano. E aí, tem mais dúvida do que isso? Né? Então, a questão da linguagem do pensamento. Nunca frontal, mas por quê? Tem espíritos que chegam todo paramentado, com roupa, capacete, espada, os séquitos acompanhando, né? Das falanges do mal. Então, nunca falar frontalmente que eles se sentem agredidos, entendeu? Se sente assim pressionado, como se está impedindo que ele faça qualquer coisa. Então, sempre do lado, num tom natural, sem afetação, sem medo, sem receio, porque eles prometem me fazer isso e aquilo, é apenas conversa jogada fora, porque existe uma força superior, senão o mundo seria uma tragédia. Não se precipitar em pergunta, de jeito nenhum. Tem que ouvir para saber, no momento certo, aproveitar uma palavra. E o espírito, quando chega em situação difícil, é desnecessário explicar a razão do sofrimento que ele está. É desnecessário. O interessante não é o que ele está sentindo. O mais importante é o que ele poderá sentir futuramente a partir. Que a reunião mediúnica não é um ponto de chegada, em hipótese nenhuma. A reunião mediúnica é um ponto de partida para que eles possam tomar consciência e tomar posse de si mesmo e futuramente ajudar. Outra coisa, evitar que dois dialogadores falam ao mesmo tempo. Isso, quer dizer, com o mesmo espírito. Tem pessoas que vão a uma palestra e te perguntam o que você ouviu. Fica com dificuldade de explicar. Imagine dois falando ao mesmo tempo coisas diferentes. Fica complicado. Então, evitar. Um dialoga e o outro, se não tiver nada que fazer, fica dando passe no espírito, né? Recomendo que o dialogador também recorra, se está com dificuldade, vai com o coordenador da reunião. Eu estou com dificuldade, seria interessante procurar uma outra forma. De repente, a pessoa tem outro caminho para a condução desse diálogo que possa clarear, esclarecer, iluminar e criar o interesse dele prestar atenção no que está ouvindo. Em caso de ideias fixas, né? Alguns espíritos estão presos a situações em que desencarnaram, ou algum problema, ou fatos graves. Eu vou tirar um negócio daqui que os preocupa. Exemplo, o homem que desencarnou de súbito e se manifesta preocupado com seus negócios, da mãe, de filhos pequeninos, inconformado em deixá-los. Tem que deixar de desabafar primeiro para saber como a gente vai conduzir. Bom, se ele já tem consciência
de que, e agora, o que eu faço? Ele já tem consciência que ele não pertence mais ao mundo dos vivos, né? Ele continua vivo no plano espiritual, mas com corpo físico, não. Isso já é um grande passo. Então, conduzir dentro dessa... Vamos arranjar. Deus não desampara seus filhos. Nunca desampara. Aí, se ele não acredita em Deus, sim, você não acredita em Deus, mas nós temos certeza que Deus vai sempre acreditar em você e vai lhe ajudar. Aí começa. Se ficar rebatendo com muita habilidade, não pode existir confronto entre dialogador e e o espírito, ou esclarecedor e o espírito. Por exemplo, o acidentado que ainda se sente preso a ferragem sob escombros. Aquele que se sente dois, como desencarnou, da mesma forma. Primeiro, aconteceu um caso interessante. Eu sonhei um desdobramento muito nítido, que eu estava num lugar deserto, assim, uma estrada, o ônibus virou e o espírito não resistiu, né, com a pancada. Eu assim, puxa, não se preocupe, nós estamos, vamos lhe ajudar a lhe retirar dessas ferragens. Preste bem atenção, dessas ferragens. Aí tem dialogador que tem tanta certeza que diz, olha só o ruído da ambulância, os espíritos fazem esse som, é fantástico esse mundo. Aí ele chegou, e não se preocupe, ele já tinha desencarnado, mas eu conversando como se fosse uma pessoa que foi passando por ali, estou tentando ajudar. 15 dias depois, na reunião mediúnica lá da Casa da Caridade, irmã Elizabeth, um espírito chegou, eu sei que você está preocupado com a situação que você está vivendo, não quer falar, fique à vontade. Não, aqui a gente não exige que ninguém fale conosco, mas é uma oportunidade valiosa. Senão vai carregar tudo, pode confiar. Aí, eu estou conhecendo tua voz, você me ajudou no desastre. Eu sei, e como você está se sentindo hoje? Olha só a técnica, como você está se sentindo hoje? Não, eu não sei o que aconteceu, às vezes eu sinto distante de todo mundo, vou falar que ninguém me responde. Sim, eu compreendo que é muito difícil. De qualquer maneira, se você diz, se você está falando comigo, é sinal de que você continua vivo. Agora, se o corpo deixou de existir, o corpo é uma roupa. Quantas roupas você vestiu? Quantas roupas você vestiu? Quantas roupas você jogou fora? Então, o corpo nosso, de carne, é uma roupa. Então, a gente, em cada momento que a gente vive, eu não falei em reencarnação, é bom evitar algumas terminologias que são assim, muito específicas, essas terminologias. Aí ele chegou e foi... Aí, como ia demorar muito, olha só a técnica, os amigos espirituais botam em sono hipnótico, eles vão sentindo sono. Um dialogador sem experiência sobre essa transição quer acordar. Não, rapaz, escuta, me ouve. Ali já começou o tratamento. Da mesma forma como o espírito chega com sono. Sim, pode dormir. Isso aqui, se quiser, pode deitar no chão. Tá? Se quiser, a gente arranja um colchonete. Não, ele precisa ser despertado.
entendeu? Ele não pode dormir, senão ele não vai ouvir. A proposta é isso. Ele ainda está sob um torpor que deve ser reativado com a ação de despertá-lo sem trauma. Escuta, eu estou aguardando você. Quando a gente realmente acorda, ainda fica meio sonolento, mas aqui você precisa despertar não só dessa sensação, como despertar para uma nova caminhada que, a partir de agora, temos certeza que você vai entender. Aí a gente conversa, o Espírito agradece, então não pode dizer, não, pode dormir um pouquinho, e depois você continua dormindo, que é bom, entendeu? Então, os cuidados que temos que ter com alguns critérios, que não é técnica, não. Técnica, em fábrica, a pessoa faz a mesma coisa há anos. Agora, regras são variáveis de acordo com as circunstâncias. Bom, aí tem espíritos que chegam falando muito, não deixa... Você parece uma matraca, falando. Tem que ter cuidado, porque senão ele usa o tempo só falando, mas não dá chance da gente quebrar esse monólogo, fazendo perguntas oportunas, com interesse fraterno, ou chamando sua atenção para algo diferente, depois adentrar no tema com muita habilidade, porque é uma grande chance. André Luiz recomenda: compreendo os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos. Então, o estudo sistemático do Evangelho é fundamental. E a gente se depara, às vezes, com circunstâncias muito difíceis, circunstâncias em que são espíritos evangélicos que têm que ser recebidos como um filho de Deus. Compreender, às vezes, ainda estão presos, né, a uma coisa muito estereotipada. O Evangelho de Jesus é uma coisa sagrada, mas não pode ficar preso apenas à letra. A gente, às vezes, tem que ter muita... Aí falar no Evangelho que a gente conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Evangelho, a Bíblia, que é importante ler, Haroldo Dutra, juiz, palestrante internacional, traduziu a Bíblia, seguindo todas as regras nítidas da Bíblia tradicional, mas com uma conotação contemporânea, não alterou, esclareceu de forma muito mais clara. Ele não sei como aprendeu a ler, deve ser reencarnações, grego e aramaico, não é fácil. Acredito que Limiro Bernowski já comprou esse livro. Algumas regras básicas. Primeiro, ouvir o espírito. E também tem dialogador que fala sem parar, não dá chance para o espírito também explicar o que ele está sentindo. Então, o dialogador não pode fazer monólogo, ele é diálogo, por isso que a palavra diálogo, para mim, é fundamental nesse aspecto de se relacionar com essas situações específicas na mesa mediúnica. Na mesa ou em círculo, é uma forma de se falar. Aí, ele, quando estiver desabafando, tem que prestar atenção, mas sem críticas ou julgamento. Não podemos entrar com críticas ou julgamentos, porque ele está perdido dentro de si mesmo, precisa de acolhimento,
Acolhimento é compreensão, compreensão é doação. Então, é fundamental. A gente já falamos aqui que mudar é um verbo auxiliar de evolução, evoluir. E tem esse momento difícil para a médium, no caso mulher, quando a médium recebe um espírito dizendo: não, eu pintei, bordei, eu violentei, eu estuprei criança, fiz isso. Se a médium começar a rejeitar, ter raiva dessa situação, vai ser difícil haver uma abertura para que o dialogador possa conjugar o seu interesse em não julgar, tem que acolher, porque cada um é vítima de si mesmo e vai responder futuramente por aquilo que cometeu. A lei de causa e efeito, que é a maior justificativa para que a gente acredite em Deus e não ache um Deus injusto. Limiro, quanto tempo tem? Bom, nós já estamos nos aproximando aí no final, mais uns 3 minutos. Pô, gostei, meus parabéns. Poxa, muito bem. O dialogador em estado de prontidão, já falamos. Analisamos alguma metodologia rápida. Seja bem-vindo. Cuidado com essa frase, seja bem-vindo. De repente o espírito chega, pô, você entra na minha casa e diz: seja bem-vindo, eu não lhe conheço. E tem outros fatores. É sério mesmo. Pô, estou todo amarrado. Muitos chegam com roupa aquela de sanatório, como é que é? Camisa de força. Meu irmão, seja bem-vindo. Poxa, estou aqui amarrado, você chama de seja bem-vindo. Boa noite, o espírito morreu de dia, está preso àquele momento. Entendeu? Chega com sono, já explicamos. Estou com frio. Não, calma. Antigamente eu dizia: meu irmão, frio o quê, rapaz? Isso aí é sensação. Quantos tormentos eu provoquei, Limiro, para os espíritos? Porque eu aprendi assim: tudo é sensação, sensação. Aí estou ferido, a gente tem que dizer que os enfermeiros, os médicos estão lhe atendendo. Estou sentindo dores. Aí, não, isso aí vai passar. Não é nada mágico, não podemos prometer aquilo que a gente não pode oferecer na melhor situação para que você se torne melhor. Mas acreditamos na assistência espiritual. Você está vendo o médico, alguns não conseguem nem ver os espíritos que estão atendendo, outros veem e dizem: eu prestei atenção muito nas formas que eles estão tratando as pessoas. Onde eu estou, explicar, nunca é comum dizer: você está no hospital. Eu já vi casos em que o hospital, que negócio, sou médico, eu já me aposentei, então tem que dizer que está numa escola de atendimento, num grupo que visa tratar com solidariedade. Aí muitos chegam acorrentados: nós vamos tirar sua corrente. Eu estou fazendo tipo ping-pong, sofrido, violentado, traído. Então, a gente nunca diz assim: meu irmão, perdoe. Pô, o cara está mais machucado do que sardinha em lata. Então, poxa, tem que ter muito cuidado com isso. E os ateus? Bom, uma experiência pessoal. O espírito, eu fazendo o esforço, Deus onisciente, onipresente e tal, com aquela conversa toda explicando força que rege o universo, espírito intelectual. Não acredito em Deus por causa disso. Aí eu vi que o tempo já tinha estourando quase 15 minutos. Eu falei: você pode não acreditar em Deus, mas você nunca vai impedir que Deus acredite em você. E para encerrar,
eu sei sou a favor de 50 minutos para encerrar. Se você usa a imaginação, a emoção, o sentimento, você está construindo uma obra de arte na sua vida diante de um outro carente, sofrido e necessitado. Mas se nós, todos nós, não conseguimos fazer uma obra de arte na vida, façamos da nossa vida uma grande obra de arte. Muita paz. Quando vocês todos quiserem almoçar com a gente, nos convidam, nós vamos na casa de vocês. Muito obrigado. Deixa passar a pandemia. Tá bom, Jorge. Eu agradeço a você, a sua palavra, a sua atenção e agradeço também a todos os amigos e amigas que nos acompanharam nesta noite. Vamos fazer a nossa prece e encerrar a nossa atividade de hoje com muita alegria, com muita satisfação. Deus, Pai de misericórdia, fonte de toda beleza, de toda justiça e de toda bondade, derrama as tuas bênçãos sobre nós e permite que tenhamos uma noite tranquila e que, ao acordarmos amanhã, continuemos com a companhia saudável dos amigos espirituais, envolvendo-nos e trazendo-nos a certeza da esperança, da fé e de que novos tempos surgirão e a bonança também chegará. Em teu nome, amigo e mestre Jesus, encerramos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado.